Que Deus abra sua mente esta noite para você entender que Deus pode todas as coisas. E eu estava orando em minha casa e na leitura, na oração, veio uma palavra para mim do livro de Esdras, a palavra Esdras. E aí, queridos, conforme eu fui lendo, eu fui entendendo a situação que o povo estava. E hoje não, na sexta-feira, estava ali colocando uns tijolinhos, não sei se você viu lá na frente, ele está subindo a parede de tijolinho, e parou um cidadão aí na frente. E ele começou a falar assim que ficou bonito, tá bonito isso aí e tal. Eu falei, vai ficar melhor, aquelas coisas corriqueiras. Ele falou assim, eu achava que eu nunca ia ouvir uma igreja dizer o que disse. Aí como assim? Eu achei que a igreja nunca ia dizer que está passando crise. E nós estamos ouvindo a igreja dizendo, nos dias de hoje, que está passando crise. Mas depois que ele foi embora, ele se despediu e tal, e ele foi embora, eu continuei levantando, eu falei, Senhor, eu não acredito dessa maneira, eu não tenho escutado essas coisas. Eu tenho escutado assim, que a economia passou por crises, ou passa por algumas crises. O Brasil, por algumas crises, com tanta coisa que vai passando, pessoas passando aí no dia a dia. Mas eu não vejo essa crise, Senhor. E eu entendo o seguinte, que nós não vivemos pela economia deste mundo. Nós vivemos pela fonte do reino dos céus. Amém. E eu falei assim, Senhor, eu não tomo posse dessa palavra. Nós não vamos viver em crises, nós vamos viver cada dia mais Cristo em nossa vida. Amém. Nós vamos cada dia mais viver na dependência de Deus. Amém. E eu comecei a pensar nos versículos que diz, de Salmos 23, no que ele falou, o salmista dizia, não foi Deus que disse, mas o salmista Davi dizia, o Senhor é o meu pastor. E Deus não está falando que Deus é o pastor dele, ele está dizendo que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E eu falei, Senhor, eu tomo posse dessas palavras, que o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o pastor desta igreja e nada vai nos faltar. Amém. Mas voltamos para Esdras. O povo escolhido de Deus estava exilado, estava vivendo na Babilônia, era um povo parte escravo, partes trabalhando para outro reinado. Um povo que havia passado uma destruição em sua nação. O rei tinha destruído toda a nação de Israel. E ele estava exilado, estava em outro território. E aí Deus ouviu alguns clamores, ouviu algumas orações de algumas pessoas que sentiam saudade da sua pátria, saudade da cidade de Deus, saudade da cidade, onde Deus era Senhor. E Deus toca no coração daquele rei, e o rei começa a permitir a nova construção do templo. E eles começaram a levantar os templos novamente. Os tesouros que era de Israel, o rei liberou para voltar para o templo. E aí, resumindo a história, depois eu vou ler, porque eu não vou ler tudo com vocês. E aí, passaram-se 2 anos, mais ou menos, alguns aninhos. Houve pessoas que se invejaram da obra de Deus, estavam se levantando novamente e começaram a causar no meio do povo. E são pessoas que tinham posições no reinado babilônico e começaram a fazer a cabeça do rei para parar, que estava se levantando de novo uma geração rebelde, uma geração que só sabia fazer coisas erradas, desobedientes. E o rei, quando pegou o histórico de Israel, realmente Israel se rebelou contra Deus, desobedeceu a Deus muitas vezes e parou essa construção do templo. E não concluíram a construção. E aí, queridos, é nessa hora que quando aparecem os grandes problemas, é nessas horas que aparecem grandes problemas, é nessa hora que Deus levanta grandes pessoas ungidas dele, grandes pessoas que agem pela presença de Deus. E foi quando foi levantado Esdras.
Esdras, ele entendeu a causa, o que estava acontecendo, e escreve uma carta para o rei. E esse rei começa a ler essa carta e fala para esse rei consultar os escritos antigos do seu próprio reinado, que o rei que antecedia ele mandou construir o templo. E quando esse rei que tinha mandado parar a obra, foi ler o que o rei anterior escreveu, falou que de jeito nenhum era para se parar essa obra. Então esse rei mudou de ideia, começou a dar ordem para o povo de Israel recomeçarem a construir o templo do Deus vivo. Eles não adoravam a Deus, os babilônicos não adoravam ao Deus verdadeiro, não adoravam ao Deus de Israel, ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele adorava os seus deuses, que você vai ver aqui no texto quando você ler. Mas o Deus tocou tanto no coração desses reis, que eles começavam a ver, através de Esdras, através de algumas pessoas, a presença de Deus estampada neles. E é onde eu quero ler com vocês um trecho do capítulo 7 de Esdras. Quem achou diz amém? Amém. Queridos, eu não sei você, mas me chamou a atenção a vida de Esdras. O que fez ele ser tão influente em sua nação? O que fez ele ser tão abençoado para conseguir com que o povo reconstruísse o templo? Porque, queridos, se nós formos pensar em nossas vidas, às vezes nós começamos algumas coisas, começamos um relacionamento, começamos a trabalhar em alguns lugares, começamos a fazer algumas coisas, e você sem entender, às vezes não entende o que acontece, simplesmente para na metade do caminho, as coisas começam a tomar outro rumo e não dão certo, as coisas começam quando você achou que agora ia, as coisas iam para outro caminho, aquilo que você acreditava já não acontecia mais, já não está acontecendo mais. E o povo passava por essa situação, eles acreditavam que Deus ia levantar o templo novamente e começaram a trabalhar esse templo. Só que foi parado, foi barrado. E se você ler o texto, pessoas usadas pelo inimigo barraram a vontade de Deus, que era reconstruir um lugar para ele ser adorado novamente. E foi parado. E através de um homem, pôde-se mudar duas nações, a nação babilônica e a nação da cidade de Davi, a nação de Israel. Um homem. E aí isso me chamou muito a atenção. E eu comecei a ler sobre a vida de Esdras. Isso é engraçado que ela começa dizendo que ele era um homem. Esdras era um homem. Não era um anjo, não era um super poderoso, não era um super-herói, era um homem. E aí isso me trouxe mais ainda curiosidade. O que um homem fez em sua vida que trouxe tanta influência nos dois reinos e pôde salvar a geração, salvar a nação e salvar o templo de Deus. Amém? E aí, queridos, se você ler comigo no capítulo 7, versos 6, acompanha comigo aí no verso 6. Este Esdras veio da Babilônia. Era um escriba que conhecia muito bem a lei de Moisés, dada pelo Senhor, o Deus de Israel. Olha aqui, primeira coisa que ele entendia era a lei de Deus. Ele conhecia a palavra de Deus. Amém? Ele conhecia esse livro que está segurando aí. Ele conhecia bem essa Bíblia que você carrega hoje. É a primeira coisa que começa a falar de Esdras. Que ele era um homem comum.
Escriba porque estudava a palavra de Deus. Ele tinha prazer em estudar a lei de Deus. Amém? E aí, continuando. O rei lhe considera tudo o que ele tinha pedido, pois a mão do Senhor, o seu Deus, estava sobre ele. Queridos, Esdras pediu para o rei liberar, para ler os escritos antigos, para analisar novamente. Ele fez vários pedidos em favor de Israel, e o rei lhe concedeu todos. Tudo foi atendido, unicamente porque a mão de Deus estava sobre Esdras. Ele não era simplesmente israelita, um homem de Deus, um sacerdote. Existiam muitos sacerdotes na época. Se você for ler lá, existiam vários sacerdotes. Existiam sacerdotes até que tinham casado com babilônicos, com egípcios, tinham se misturado, sacerdotes, levitas. Existiam muitos na época, como muitos pastores existem hoje. Mas algo era diferente na vida de Esdras. Ele tinha a mão de Deus sobre a vida dele. Existem muitos crentes hoje. Existem muitas pessoas que acreditam em Deus hoje. Mas existe algo diferente. Existem algumas pessoas que têm a mão de Deus sobre a vida dele. Vocês estão entendendo um pouco da diferença? E aí vem outra pergunta. Senhor, o que te fez colocar a tua mão sobre a vida de Esdras? O que ele fez? Pergunta para o teu irmão, o que Esdras fez? Queridos, eu não sei se você tem feito orações em sua vida. Se você tem feito orações na sua casa. E algumas delas não foi respondida. Eu vou dizer para você que, vamos se dizer assim que, normal, acontece, mas existem pessoas que carregam a mão de Deus sobre ela, que o que elas pedem, Deus atende. E aí eu te pergunto, também é normal, só depende aonde você quer estar. Amém? E eu falei para ele, Senhor, a partir de hoje eu quero estar debaixo das tuas mãos. Orações respondidas. Orações não só feitas, mas orações respondidas por ti. E aí, queridos, eu continuei lendo o texto. E é engraçado que o texto responde. Responde porque Esdras tinha a mão de Deus sobre ele. E você quer saber? Você quer saber como colocar a mão de Deus sobre a tua vida? Porque todos nós somos filhos de Deus. Você creu, recebeu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, você é filho de Deus. Mas existem alguns filhos de Deus que têm a mão de Deus sobre eles. E aí nós vamos ver aqui no verso, continuando a leitura. Eu parei no versos 7. Alguns dos israelitas, inclusive sacerdotes, levitas, cantores, porteiros, servidores do templo, também foram para Jerusalém no 7º ano do reinado de Artaxerxes. Eu acho que é assim que se pronuncia, amém? Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês do 7º ano do reinado, desse reinado. No primeiro dia do primeiro mês, ele saiu da Babilônia e chegou a Jerusalém no primeiro dia do 5º mês. Por que ele chegou lá? Porque a boa mão de seu Deus, está muito claro aqui, estava sobre ele. E aí, queridos, olha para mim de novo. Ele estava exilado na Babilônia. Ou seja, ninguém podia sair da Babilônia sem a permissão do rei. Vamos dizer assim que eram escravos. Amém? E aí, queridos, ele foi. Levitas, como você viu, sacerdotes, porteiros e mais um monte de gente foi. E ele chegou lá, por que ele chegou lá? Não era para o povo ser liberado, mas eles chegaram lá porque a mão de Deus estava sobre Esdras. Estava sobre ele. E aí eu te pergunto, o que faz a mão de Deus estar sobre as nossas vidas? Você quer saber? Amém. Ixi, pouquinha gente, então eu falo na semana que vem. Quando você estiver com bastante vontade de ouvir, amém? Amém? Amém. Então deixa para a semana que vem. Amém ou não amém? Amém. Então quer saber? Você quer saber? A sua vida vai mudar a partir de hoje, fala para ele. Porque você vai saber o segredo de Esdras.
E a mão do Senhor vai estar sobre a tua vida. Por isso que eu até cortei o cabelo, Cris, para encostar a mesa. Brincadeira, não tem nada a ver. Vamos continuar lendo? Verso 10 responde, amém? Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor. Olha para mim aqui. Primeiro ponto. Esdras tinha decidido, ele decidiu, por si só, estudar a palavra de Deus. O primeiro passo que para carregar a mão do Senhor é uma escolha tua. É uma decisão tua de fazer conhecida essa palavra para você mesmo. Estudar a palavra de Deus. Ler a palavra de Deus. Então nós vamos fazer algumas perguntas aqui. Eu te pergunto, quantos leram um livro da Bíblia durante esta semana? Quantos leram pelo menos 10 capítulos essa semana? Ou vamos dizer assim, quantos leram um capítulo por dia durante essa semana? Quantos fizeram comparações de livro e a Bíblia, versões diferentes da Bíblia, e estudaram a palavra de Deus? Quantos realmente pararam para estudar uma história da palavra de Deus? Agora eu te pergunto, quantos leram um versículo durante essa semana? Todo mundo. Até mesmo no celular. Tem uns que enviam todo dia nos grupos. Nada de errado. E faz isso mesmo. Agora eu te pergunto, quantos leram a história desse versículo que nós foi publicado? Ou você mesmo leu todo o contexto desse pequeno versículo que você mandou e sabe do que se trata? Nós estamos numa era que nós temos a informação assim, ó, rapidinho. Vai direto ao ponto, direto ao ponto, direto ao ponto. Só que com Deus não é direto ao ponto. Com Deus, você tem todo o contexto, tem toda uma história, tem todo um trabalhar. Então, Esdras decidiu por ele mesmo estudar a palavra. Você não sabe o que estudar, recebeu um versículo que falou com você, lê todo o capítulo. Do que se trata isso? Num capítulo não resolveu, lê mais um no outro dia. Leia a palavra, faça com que a palavra de Deus faça parte da tua vida, não apenas flash na tua vida. Você leu pela manhã, uau, fez a diferença na minha vida, e faz mesmo, mas à noite já não lembra mais da palavra. Na noite não sabe o que leu mais. Faça a palavra parte da tua vida. Amém? Foi o que Esdras fez. Esdras decidiu por ele mesmo estudar. Pastor, eu não tenho tanto tempo para estudar a palavra. Mas você tem tempo para começar a estudar a palavra no seu tempo. Mas estude a palavra no seu tempo. Amém? Esse é o primeiro passo. Anotaram aí? Primeiro passo, para a mão de Deus estar sobre a minha vida, decidir estudar a palavra. Amém? Fala assim comigo, Senhor, eu decido estudar a tua palavra. Aí você fala assim, pastor, eu só não tenho uma palavra, mas eu decidi. Então compra uma palavra, compra uma Bíblia, baixe no seu aplicativo. Amém? Consiga a palavra de Deus para você. É o maior investimento. Amém? Segundo passo, o que diz no verso? Vou ler de novo 10. Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la. Olha para mim aqui. Esse é o outro passo. Ele lia a palavra e o que ele fazia? Praticava a palavra. Tem muita gente que lê a palavra, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. De repente no trabalho é mandado embora e entra em desespero. De repente dá uma reviravolta na vida e entra em desespero. Aí a gente fala assim, a palavra foi falada, então tomamos posse da palavra.
o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E o marido vai embora, a esposa vai embora, ou o filho se rebela e vai embora. Aí já perdemos a palavra de Deus. Já esquecemos a palavra de Deus. Não. É aí onde você aplica a palavra de Deus. O que Deus disse a mim. Quantas vezes você mesmo leu, você leu, nós lemos a palavra de Deus, leu alguma coisa de manhã, mas já à tarde já passa situações que é para aplicar a palavra que nós lemos. Seja forte e corajoso, e vem uma tormenta para te atormentar. Vem assim, e eu derramarei sobre você a paz, e vem pessoas para te tirar a paz. Tantas coisas acontecem com todo mundo. Isso não acontece só com um, nem só com Esdras, acontece com todo mundo. Só que Esdras decidiu viver a palavra. Eu li, vou aplicar. Eu entendi alguma coisa, vou viver isso. Vou fazer. Vou buscar fazer essas coisas. Então a segunda coisa que ele fez foi praticar. Amém? Ele decidiu estudar e praticar. É difícil? Não. Você lê. O que você entendeu? Põe em prática. E aí o que acontece? Vamos para o terceiro passo e último de Esdras. Praticar e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Então o que ele fazia? Ele estudava, praticava e ensinava. E a melhor forma de aprender é ensinar. A melhor forma de você aprender alguma coisa é quando você começa a ensinar essa coisa. Então ele fazia questão de ensinar para que isso ficasse gravado dentro dele. Vocês estão me entendendo? Então era essa a diferença que Deus se agradou em Esdras. Se você for ler todo o texto, toda a história, você não vai encontrar nada mais do que esse verso que chamou a atenção de Deus para a vida de Esdras. Você pode ler toda a palavra. Ele passou o que muitos passaram. Sacerdotes exilados, como levitas, como trabalhadores, serviçais. Estava preso, como todos eles. Uns em umas posições, outros em outras. Serviam ao mesmo Deus, buscavam ao Deus verdadeiro. Mas esse verso chamou a atenção de Deus na vida de Esdras. Amém? E Esdras carregava a mão de Deus que fazia a diferença aonde quer que ele estivesse. E olha só que interessante, queridos. Vamos para o versos 25. Versos 25 é o rei escrevendo uma carta para quem? Para Esdras. Amém? Alguém de autoridade escrevendo uma carta para Esdras. Alguém que pode mudar toda uma história politicamente, escrevendo uma carta para Esdras. E ele dizia assim, ó, esse rei: e você, Esdras, com a sabedoria que o seu Deus, não era o Deus desse rei, ele está dizendo o seu Deus. Então ele diz assim, ó, que o seu Deus lhe deu, nomeie magistrados, juízes para ministrarem a justiça a todos os povos do território situado a oeste do Eufrates, e a todos os que conhecem a lei de Deus, e aos que não conhecem você deverá ensiná-los. Então o próprio rei está reconhecendo a sabedoria de Deus na vida dessa pessoa. Talvez você não tenha um rei governando a sua casa, ou governando o seu trabalho, mas você tem um chefe. Você está na escola, você tem um professor. Você está em casa, tem um marido, ou talvez a esposa. E eu te pergunto, eles veem a diferença do teu Deus operando na sua vida? Porque se não vê, eles é para ver. Dá para ver, dá para o teu chefe ver e falar assim: uau, você carrega alguma coisa de Deus. Ó, você tem Deus aí, ó. Pode fazer você porque eu sei que Deus vai te abençoar. Ó, eu vou pôr na tua mão isso aqui porque eu sei que Deus vai te dar a sabedoria. O seu Deus vai te dar sabedoria para executar. Queridos, uma vez eu falei com o patrão, ele falou assim, valeu a pena ter te contratado. Eu falei assim, quando você me contratou, você contratou 2. Ele ficou olhando assim, como assim 2? Você me contratou e contratou Deus. E ele ficou de boca aberta, ele nunca tinha ouvido uma resposta dessa. Só que eu falei para ele, você contratou Deus, Deus está trabalhando para você.
E queridos, e realmente nós tivemos dias abençoados naquele trabalho. Aonde nós colocávamos a mão, Deus prosperava. Um dia simplesmente fui organizar a parte de acessórios, sim, só acessórios, uma parte pequena da loja. E com só esse toque, a bênção de Deus, tivemos 6% de aumento nas vendas. Sabe? É coisa de Deus. Deus trabalhando. Deus opera. Deus, Ele quer ser reconhecido. E Ele vai ser reconhecido através do quê? Através de um tremor, de um terremoto, de um trovão? Não, através da tua vida. A tua vida manifesta a glória de Deus. E quando as coisas começarem a dar certo, dando certo, você vai saber que a mão de Deus está sobre a tua vida. E isso é o que faz a diferença de milhões de pessoas. É a mão de Deus sobre a tua vida. E simplesmente o fato de nós estudarmos a palavra, aplicar a palavra, viver a palavra e ensinar a palavra. Tudo começa a mudar em nossa vida. Então não sei a situação que você está passando ou passou, como falei no começo. Mas Israel não tinha esperança. Eles estavam subjugados por um reino. E Deus moveu toda a situação para levantar novamente o templo. E o templo foi totalmente restaurado naquela época. Os utensílios foram devolvidos que foram roubados. E Deus abençoou a nação. Queridos, se o inimigo roubou coisas na sua vida, a mão de Deus sobre a tua vida vai fazer com que o inimigo traga de volta aquilo que é teu. Você tem que crer, você tem que tomar posse. Não, eu vou ver para Deus, porque não adianta eu me descabelar, eu me desesperar. Aquilo que o inimigo roubou, se eu andar debaixo da mão do Senhor, Ele vai me trazer de volta. Ele recompensará novamente, Ele trará novamente a mão de Deus sobre a minha vida. Caminha andando, você sabendo que você está no metrô lotado, mas aquele metrô lotado não vai ter acidente porque a mão de Deus está sobre o metrô. Eu pego o trem lotado, a lotação lotada, aquela lotação lotada não vai ter intrigas e brigas porque a mão do Senhor está sobre esse ônibus, sobre essa lotação. Assim que você anda, assim que você declara, você vai caminhando. Sabe, a mão de Deus sobre você, ela vai te protegendo e protegendo quem está à sua volta. Eles também são abençoados por causa da sua vida. Aquela empresa prospera por causa da tua vida. É assim que você tem que pensar. Você não tem que pensar que você é um funcionário qualquer, como qualquer um, trabalha de qualquer jeito. Não, você trabalha da maneira certa porque a mão de Deus está sobre você e abençoa a empresa. Assim que nós temos que andar. Essa é a convicção, queridos. Deixa Deus começar a restaurar daquilo que foi perdido e morto na tua vida. Quantos estão entendendo? Diz amém. Amém. Queridos, tem várias partes aqui falando sobre a bênção de Deus, sobre a vida de Esdras. No capítulo 8, eu quero ler só mais um trechinho com você, no verso 18. Posso ler? Versos 18 do 8, diz assim, ó: como a bondosa mão de Deus estava sobre nós, Ele nos trouxeram. Amém? E aí, o que ele diz aqui? Pode ler, porque eu vou falar para você o que está escrito. Olha para mim aqui. Nos trouxeram o quê? Aqui Esdras estava pedindo sacerdote que não tinha, levitas que não tinham para o templo, porteiros que não tinham para o templo, pessoas que iam cuidar da limpeza, da faxina. Ele estava pedindo pessoas para trabalhar no templo e não tinha ninguém. E porque a mão bondosa de Deus estava sobre Esdras, Deus enviou todas essas pessoas para trabalhar na obra do Senhor. Deus ouvia a oração de Esdras. Deus atendia a oração de Esdras, porque a mão de Deus estava sobre ele. Repete comigo assim, põe a mão sobre você, fala: a mão de Deus está sobre mim. Porque a partir de hoje, eu decidi aprender a palavra de Deus, viver a palavra de Deus
e ensinar a palavra de Deus. Então, em nome de Jesus, todas as ataduras, todos os vícios, tudo que impede de eu buscar essa presença de Deus, essa mão de Deus sobre a minha vida, sejam canceladas agora. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor vai começar a abrir a sua mente. Você vai ler a palavra de Deus, você vai começar a entender de uma forma que você nunca entendeu antes. Comece a estudar a palavra de Deus. Comece a ler. Comece a ler. E leia. E leia. E vai lendo. E vai lendo, você vai vendo que o que nós cantamos, a tua palavra, lâmpada, luz para os meus pés, ela vai começar a clarear a tua caminhada, Deus. E você vai enxergar por que muitas coisas não têm dado certo, porque algumas foram perdidas, outras roubadas. Eu falo assim, opa, agora você está enxergando o caminho que você tem que andar. Você não será enganado, não será roubado, não será manipulado pelo maligno ou por outras forças malignas, porque você está andando aonde a luz da palavra está te orientando. Amém? Porque muitas coisas nós perdemos, queridos, porque nós não enxergamos o trabalhar do maligno e não entendemos a obra má que ele faz sobre as nossas vidas. Amém? Mas hoje é um novo tempo. Amém? Se coloque de pé. Fale comigo assim, hoje é um novo tempo. Pessoal, ouvir a voz do pastor ali. Fala assim, hoje é um novo tempo. Hoje é um novo tempo. Onde a mão do Senhor estará sobre a minha vida. Queridos, como aconteceu na vida de Esdras, acontecerá na tua vida. Os seus filhos voltaram a estar no templo do Senhor. O seu povo, os seus companheiros, os seus parceiros de ministério voltaram a estar no templo do Senhor adorando a Deus. Amém? E nós estaremos louvando a Deus, adorando a Deus, porque nada é impossível para Deus. A tua família estará no templo adorando a Deus. Porque nada é impossível para Deus. Fique atento para ouvir o que Deus vai falar com você. O que Deus quer que você faça. Amém? Não sei se você tem acostumado a fazer uma coisa há muito tempo para Ele e achando que isso é o que Deus quer. Mas que nessa semana você não fique preso a isso também. Porque Deus pode mudar e te colocar no lugar certo. Então essa semana não fique atento. Quando você estiver lendo a palavra, fique atento. Quando você estiver orando, fique atento. Porque nesta semana o Senhor vai falar algo para você do que Ele quer e aonde Ele quer te colocar. Amém, queridos? Você acredita nisso? Você crê nisso? Vai ficar atento. Então não deixe o inimigo, porque essa semana o maligno, o inimigo das nossas almas, vai te fazer distrair de todas as maneiras. Vai querer levantar situações de todas as maneiras. Mas não tenha medo, porque o maligno também é servo. Amém? Ele não manda nada. Fique atento ao que o Espírito diz à igreja, ao que Ele diz a você. Não deixe as circunstâncias tomarem a sua mente, a preocupação de tomar, a ansiedade de tomar controle do seu coração. Para com tudo isso, esta semana. Deixe a Deus falar com você. Se tranquilize, evite discussões, brigas. O inimigo vai levantar pessoas para brigar com você. Fique calmo. Saiba que não é a pessoa, é o inimigo levantando. Fique atento ao que o Espírito Santo de Deus diz a você, porque isso vai te dar uma direção nova. Amém? Se você tem feito muitas coisas para Deus ou não tem feito nada para Deus, essa semana Deus vai te dar uma direção nova do que Ele quer para você, o que Ele está preparando para você. Amém? Crê nisso? Então põe a mão no teu coração. Pai, como diz a tua palavra, que o povo, Senhor, não se arrependeu porque não abriu o coração. E não abrindo o coração, ouviu a palavra, mas não entendeu, não compreendeu, o Senhor não pôde curar. Mas nesta noite, Senhor, em cima da tua palavra, Pai querido,
Que o Senhor fale com eles, eles entendam com o coração e essa palavra traga um entendimento para a vida deles e a transformação do que o Senhor quer. A cura, a libertação, uma transformação, uma renovação da mente. Em nome do Senhor Jesus, para a glória do teu santo nome. Amém, Jesus.